Olá, eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao meu canal Mini Victor. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de acompanhar os conteúdos que preparo para vocês. Aqui você aprende a fazer suas próprias miniaturas, conhece minha coleção e ouve podcast com artistas incríveis. Então não esquece e já deixa seu joinha e ativa o sininho. Olá! Victor, deixa eu só subir aqui que eu gosto de ficar centralizada. Eu Aham. sou chata, sabe? Ficar centralizado, só um minutinho, peraí. Vou só dar uma subidinha aqui. Pronto, acho que agora tá bom. Tá bom? Tá dando pra me ouvir? Não tá tem Tá retorno sim, não, né? tá Eu peguei. perfeito. E aí? E aí, como foi? Muitas encomendas aí? Como é que tá a sua agenda aí? Ah, minha agenda tá assim. Muitas encomendas, uma bagunça. Aí tá aqui, né? Na luta pra colocar em ordem. Graças a Deus. Então, e quando é que você começou com o biscuit? Eu te sigo desde 2016, acho que 2015, quando eu entrei aqui no Instagram. Foi assim, quando eu entrei no Instagram, eu tinha decidido que eu ia começar a vender minhas peças, né? Que eu estava desempregado. Aí eu falei, vou ter que vender, porque eu faço desde os 7 anos, mas eu nunca quis vender. Ai, que legal. Aí eu só colecionava minhas artes. Aí eu falei, bom, agora chegou o momento de vender. Aí eu comecei a procurar algumas referências para saber mais ou menos o que o pessoal mais vendia. E aí Uhum. a sua página foi uma das primeiras que eu encontrei, que aí eu achei os seus Pokémonzinhos lá, maiorzinho, que eu só faço miniatura, aí para pegar como referência. Então, Não, mas desde essa época. os meus Pokémons aqui são pequenininhos, eles não são grandes, não. Que tamanho que você faz? É que eu faço eles tem 2 centímetros, 1 centímetro. É bem menor. Em comparação, eu tô bem grande. Por isso que eu falei, comparado com os seus são até grandes perto do meu. É, Por isso que eu falei é, maiores, né? é verdade. Então, eu trabalho com biscuit já faz. Eu não lembro, eu sou muito ruim de data, muito. Nossa, se tem uma coisa que eu sou ruim dessa vida é de data. Sabe, eu não guardo essas coisas e tal. Então, eu acho que já faz uns 17, 18 anos que eu comecei a modelar. E por que que eu acho que é mais ou menos isso? Porque meu filho tem 20 anos, né? Na verdade, ele vai fazer 20 daqui a 2 semanas. E o meu primeiro contato com o biscuit foi quando eu estava grávida dele. E eu comprei uma revista. Eu fui numa feira, nessas feiras de gestante, né? De bebê e criança que tinha em São Paulo, que eu sou de São Paulo. E aí eu vi um stand que tinha uma decoração assim do quartinho de bebê cheio de ursinho. Ah, coisa mais linda. Eu assim, nossa, eu vou fazer. E eu tinha ouvido falar de biscuit, mas eu nem lembro da onde que eu ouvi isso. Aí eu comprei uma revista, que foi a minha primeira revista da Dona Ana Modúnio, e aí tinha lá a receita da massa, tudo aí eu peguei e fiz. Esse foi o meu primeiro contato. Acho que uns 2 ou 3 anos depois, mais ou menos, que eu não lembro. Aí eu comecei a fazer, porque aí eu tava em casa, né? O filho pequeno tá falando assim, ah, eu acho que vai rolar fazer. Mas isso assim, eram outros tempos. Muito tempo atrás. Então faz mais ou menos isso, acho que 18, 17 anos, mais ou menos. Legal. Faz bastante tempo. É, Faz. se eu. Deixa eu fazer as contas aqui, ó. Eu tinha 7, agora eu tô com 28. É, deve fazer uns 20 anos também que eu comecei a fazer. Só que eu era criança, Nossa, né? mais que eu, então, né? Imagina. Mas você tem foto da sua primeira peça? Tipo, A que eu não primeira tenho. peça, eu sei onde ela tá, mas eu não tenho foto dela. É porque eu morava em Salvador. Agora na verdade, eu sou daqui de São Paulo também. Aí eu morei em Uhum. Salvador, eu fui pra lá, eu tinha uns 8 anos. Aí eu vim pra São Paulo de novo, eu tinha uns 18, 19 anos. Aí eu tô aqui Nossa, desde então. então você tem a primeira peça, é uma relíquia, você tem que colocar ela É, numa redoma, assim, deixar de ela deve estar enfeite, que lá em legal. Salvador, porque aí as minhas peças mais antigas, aí eu ia fazendo os Pokémons, conforme eu ia melhorando, aí eu queria refazer.
Então tem Aham. alguns que eu tenho 9 versões diferentes dele, né? Nossa, Tipo, que tentando legal. melhorar. E aí Aham. eu ia guardando tudo dentro de uma caixa. Então deve estar tudo lá em Salvador. Então eu sei que tá Ai, lá. que bacana. Achei legal isso, achei muito bacana. Dá para fazer aquelas fotos assim de antes e depois, né? Tipo, Sim, não é a evolução do Pokémon, é a evolução do Victor. exatamente. Agora eu Muito lembro qual foi a peça. Eu lembro que foi um dito. Eu fiz ele com Durepox, que na época eu peguei um Durepox assim, comecei a fazer, aí eu gostei, e aí eu lembrei que com 7 anos minha mãe tinha feito uma lembrancinha de Dia das Mães para levar lá na igreja, e aí ela fez uns jarrinhos de planta para colocar de imã de geladeira. E aí o que sobrou eu comecei a brincar. Na época eu comecei a fazer animaizinhos, nem pensei em fazer Pokémon. Naquela época eu já colecionava aqueles que vinham no caçulinha. Colecionava tudo que era miniatura, eu colecionava. nossa, Do Kinder linha Ovo, Geloco. com a Pokébola, né? É. Nossa, muito bem, muito bem. Caramba, que legal. Então foi assim que eu comecei. Aí depois eu quis fazer a minha própria coleção, aí com uns 10 anos, aí eu comecei a fazer vários. Comecei a fazer bastante para completar a minha coleção, que eu queria ter todos. E aí, Nossa. conforme eu ia querendo mais, ia lançando mais e ia fazendo mais. E tá Aí até aqui hoje, tá. né, tentando completar a coleção, porque tem um monte Até de. hoje eu tô tentando. Falta as duas últimas agora. Que aí Nossa, foi na época que eu comecei a faculdade, aí eu não consegui fazer as duas últimas que lançaram. Mas eu tenho alguns aqui. Deixa eu só não, baixar um pouquinho aqui pra você ver. não, algumas. Tipo, você tem algumas, né? Nossa, é muita coisa. Caramba, que legal. Muito legal. Muito E bacana. você lembra mais ou menos quais foram suas primeiras peças? Então, nesse daí que foi uma que eu fiz de enfeite pro quarto do meu filho, eram uns ursinhos, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma madeirinha bem fininha, assim, prendi, né, na parede. Aí eu fiz um monte de ursinho, tipo assim, jogando bola. E aí eu fiz umas florzinhas. Ai, ficou lindo. Ficou lindo até eu ter que limpar, né? Eu de pó. E eu ficava lá com o pincel, sabe? Porque, né? Mas aí depois eu tirei tudo, foi esse. Mas assim, eu não lembro exatamente qual foi a primeira peça que eu fiz. Eu lembro de uma especificamente, foi uma sereia. Eu sempre falo dessa sereia porque era a época das revistas, né? E era o Wilson Cabral, era um passo a passo dele. Ai, seria a coisa mais fofa, linda. Eu peguei, segui passo a passo, fiz, montei a sereia. Aí no dia seguinte a sereia tava assim, sabe? Tipo, caiu porque pesou, não falaram que tinha que esperar secar, não falaram nada. Virou uma bola assim, tipo sei lá o que que virou aquilo. E me marcou muito porque eu fiquei chateada, porque eu fiquei o dia todo fazendo, né? Aí chegou no dia seguinte, o negócio estava estragado. Aí eu falei, não, tem algo de errado, não é possível. Olhei passo a passo. E aí depois, né, a gente vai aprendendo que esses passo a passo de revista tá tudo faltando pedaço, né? Mas eu lembro muito dessa sereia. E na verdade eu fui meio clássica, então eu comecei com ponteiras, lembrancinhas, eu fazia enfeite de vasinho, né? Fiz lembrancinhas, então eu comecei imã de geladeira, fiz um pote decorado, então assim, eu comecei bem o que a galera começava antigamente, era bem clássica que eu fazia. As primeiras peças que eu fiz assim, depois dos Pokémons para vender, que às vezes o pessoal viu que eu fazia, porque eu não ficava mostrando para muita gente. Normalmente meus amigos que sabiam que eu fazia, e aí às Aham. vezes, será que você não consegue fazer uma lembrancinha para fulano de tal? Aí eu lembro que a primeira encomenda assim que eu tive, devia ter uns 13, 14 anos. E aí eu Nossa, fiquei muito nervoso. Falei, nossa, como é que. Não sei se eu vou conseguir fazer. Aí eu fiz um e aí ele levou pra pessoa. Só que eu fiz desse tamanho, assim, né?
Aí Aham. depois ela gostou, ela quer mais acho que 20, era 30, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, agora O que vai que ser difícil. Aí eu vou tentar fazer. Mas aí não ficou igual, ficou. Porque aí o biscuit tem aquele detalhe, né? Que você faz o biscuit tem? do mesmo tamanho, que tá seco, só que aí ele vai encolher depois. Aí eu fiz tudo do mesmo tamanho do que eu tinha feito para ela. Aí tudo encolheu, aí ficou menor e ela não gostou. Nossa, mas o que que é? Essa foi era ursinho O que que é? pra chá de Ursinho. bebê. Era uns ursinhos para colocar Nossa. na geladeira. Não, pensa, aí você faz a primeira leva, a mulher gosta, pede mais. Você faz a segunda, a mulher já não gosta mais, né? É, aí eu não misturei com. Opa, Voltou. voltou. Então, aí o primeiro que eu fiz ficou um azul bem clarinho. E os outros que eu fiz, acho que eu não misturei com branco. Que eu fazia, mas eu não seguia revista, eu fazia por mim mesmo. Nunca peguei revista assim pra ver. Fazia sem dica, sem nada, só tentando. E aí ficou mais escuro. Aí Nossa. foi a primeira experiência que eu não gostei. Eu falei, eu não vou ficar fazendo pra vender, não. Vou só fazer pra mim mesmo e olhe lá. E aí, no máximo, assim, quando tinha alguma feirinha na escola, que aí tinha que preparar lembrancinha ou tinha que fazer maquete, aí era sempre eu que fazia, né? Ai, lógico, né? Ai, que legal, nossa. Ai, que pena que você ficou traumatizado, porque senão, imagina, dava pra, né? Ai, quantos É, anos você tem de experiência? Ah, tenho 20. Quando você tem 28, né? Ia ser legal. De aí experiência, agora, não de modelagem, mas de venda, é, né? de venda, e agora tem uns 5 anos que eu comecei a vender, né? Aí quando eu comecei a vender, que o pessoal começou a elogiar, porque eu já tinha bastante experiência, né? Já estava no É. nível bom. Aí quando eu comecei a Aham. vender, já estava com as peças bonitas. Aí foi fácil de conquistar os clientes. Aí eu gostei, me Aí foi empolguei e não tranquilo. parei mais. Ai, que gostoso. E a sua suas primeiras experiências assim com venda, como é que foi? Não, foi bem tranquilo, pra falar a verdade. Era, ó, eu prefiro antigamente do que hoje, porque hoje a gente fica nas redes sociais e aparece, mostra e não sei o que, sei lá, tipo, né, tem que sempre tá mostrando. Na época, o que eu fiz? Eu montei um site e aí eu deixava minhas peças lá, as pessoas entravam em contato, por e-mail, elas entravam em contato por e-mail, pedia a quantidade, eu passava o valor, pagavam metade, eu fazia, mandava e eles pagaram a outra metade, pagavam a outra metade e eu mandava. Você era muito mais tranquilo. Nossa, eu acho que para trabalhar antigamente era bem melhor. A gente tinha mais tempo para modelar, né? Pegava o pedido ali, fazia, mandava a foto para o cliente gostava e pronto. Aí hoje em dia fica aqui, e aí posta, e aí mostra trabalho, e aí não sei o quê, e aí bom dia, dava noite, né? Te faz um monte de coisa, mas era muito tranquilo para mim. Eu, assim, eu sempre gostei muito, assim, de... Porque o que eu gosto mesmo é da modelagem, né? Eu gosto de sentar e modelar. Uhum. Só que aí, conforme a gente vai se profissionalizando e tudo mais, e você sabe disso, apesar de estar só há 5 anos no mercado, você sabe disso, você já deve estar sentindo isso. Não é só a venda, né? E aí, hoje em Uhum. dia, acho que está mais dinâmico, está mais rápido o contato com o cliente e tal. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente se preocupar. Então, tem atendimento ao cliente, né? Tem as postagens, você tem que mostrar suas fotos enfim. Antigamente era bem mais tranquilo, eu acho. Ai, adorava. Agora que você perguntou que eu lembrei que eu adorava antigamente. No meu tempo era bem melhor, né? Tipo, o pessoal. Aí como eu tenho bastante peça, aí o que que eu faço? Eu tiro foto de todo mundo, dá um trabalhão para tirar foto de todo mundo. E aí várias poses, e aí eu já deixo tudo editado. E aí eu descobri que dá para programar pelo próprio Facebook ou as publicações no Instagram. Aí eu Ai, sento um então. dia, vou programando
e já deixo tudo programado durante a semana. Aí só preciso me preocupar mais com os stories durante a semana para interagir com o pessoal, mais essas coisas. Mas E mesmo para agora, programar, que nem assim, como é uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de modelar, não gosto muito nem de. Ai, deixa eu colocar aqui o carregador. Não gosto nem de editar foto, mas eu edito e tal. Ai, meu Deus, pra mim eu demoro horrores, sabe? Muda a foto, corta a foto, põe no tamanho certo, aí, né? Mas eu também faço isso, eu também programo, porque aí pelo menos durante a semana você já esquece, né? uhum, É uma preocupação a menos que você tem. Esse negócio de programar é bem legal. sim. Aí a mesma coisa no YouTube. Eu comecei a criar um canal agora no YouTube, só que aí é aquele dilema, né? Ou modela ou grava. Porque quando eu vou modelar para gravar, aí tem que dar pause, aí tem que gravar só um pedacinho, aí você quer uma detalhada mais ali, só que aí vai ficar muito longo o vídeo, aí você já corta, aí às vezes Nossa, não dá para conciliar. exato, Eu tenho um exato. aqui, ó, tem uns 10 que eu terminei hoje, que eu falei, não vou gravar não, vou fazer. Aí eles já estão uns 2 anos aqui parados esperando gravar. Eu falei, não vou gravar não, vou terminar logo. Nossa, porque essa parte de gravar é muito chato, né? Tipo assim, eu não gosto. Ah, eu acho cansativo, porque você tem que estar preocupado não só com a modelagem, tem que estar preocupado para ver se está gravando certo, se tá, né? Aí você, opa, peraí, isso aqui não precisa mostrar, eu preciso mudar isso daqui. É complicado, é bem complicado mesmo. E eu não sabia que você tinha canal no YouTube. O que que você tem lá? É passo a passo? É, eu comecei colocando alguns vídeos só fazendo, mostrando como é que eu faço. Aí agora eu tô começando a gravar alguns passo a passo, mas ainda não publiquei nenhum que é explicando, né? Eu só coloco Ah, lá mostrando, aqueles vídeos rápidos mostrando como é que eu faço, como é que eu fiz. E aí bem rapidinho. Nada ai, muito bacana. complexo. Porque se fosse falar, explicar, ia ser um pouquinho mais demorado. Aí tem que preparar um pouquinho mais. É verdade. E você já colocou alguma coisa no YouTube assim ou não teve paciência? Não, então, de vez em quando eu coloco as peças que estão prontas, né? Aí eu coloco 360 graus, você coloca a foto, mostrando todos os ângulos. Coloco, às vezes, um ou outro videozinho assim que eu faço, que eu acho que fica legal, eu jogo no YouTube, mas é daquele jeito, né? É tipo, não é. Eu coloco lá porque assim, é uma rede social, as pessoas acham a gente, tem links meus para as pessoas me acharem em outros lugares, tipo Facebook, Uhum. Instagram mesmo e tal. Mas eu não sou tão ativa lá como eu sou em outros, como sou aqui no Instagram, por exemplo. Então lá eu estou colocando, eu tenho vontade de colocar mais coisa lá, mas é que nem você falou, ah, aí você está modelando, aí você grava. Aí tem aquela preocupação de ver se a filmagem está boa, sabe? É muita coisa assim. Eu acho que hoje em dia, ai, é muita informação, dá vontade de deitar, chorar, dormir, né? Mas eu tenho vontade, assim, de colocar mais vídeos lá, principalmente, assim, vídeos das coisas que eu tô fazendo, né? Uhum. Mas lá, por enquanto, a maioria é vídeo de peça mesmo que eu tenho. E você já ensinou, tipo, dando curso ou fazendo workshop? Então, eu tenho 4 cursos, que um é da Aurora, o outro é da Ladybug, e um é do Banguela e o outro é do Charlie Brown, do Snoopy, ensinando a fazer essas peças, né? E eu tenho um monte de vídeo de aulas completas guardadas que eu preciso editar. E aí, como minha agenda tá assim, né? Tá uma bagunça. Enquanto eu não colocar a minha agenda em ordem, eu não consigo parar para fazer nada. Tipo, né? Porque primeiro eu tenho que arcar com compromisso com os clientes. Mas, nossa, eu tenho um monte, assim, um monte de curso, assim, que para eu editar super legais. Mas vou editar. Um dia eu consigo. Um dia eu lanço os cursos. Vamos ver, né? Com certeza, o pessoal vai amar. Você já tem bastante gente aí te seguindo, então tem um É. grande potencial de dar certo. Ai, E as eu suas tenho. peças ficam assim, muito lisinhas. Você sempre
usar, dar banho nas peças? Como é que você deixa elas tão lisinhas? Não molho. Gente, eu não Ah, molho não. as peças. Não olho, não olho. Eu vejo os vídeos, acho que foi a Caldeira, né? A Alessandra Caldeira que joga o rosto embaixo d'água. Me dá um nervoso. Porque, assim, eu trabalho muito com enxerto, né? Então, Aham. minhas peças têm enxerto em tudo quanto é lugar. Dedo, mão, parte de cima da mão. Às vezes tá uma mãozinha lá, eu vejo que tá faltando volume, taco o enxerto e tal. Então, se eu coloco embaixo da água, pelo menos acontece comigo isso. Se eu coloco embaixo da água e começa a desgastar, assim, a passar a mão ou a lixa, o biscoito ele vai saindo e vai criando mais defeito. Gente, começa a me dar um nervoso, aquele negócio desfazendo. E então eu não molho, já molhei, mas eu não molho não. O que que eu faço? Isso daí é uma técnica que eu aprendi com o Chiquinho, que é da lixa d'água. Então eu pego um pedacinho de lixa d'água, lixo ali no espacinho, que eu preciso lixar e deixar mais uniforme, aí eu lixo, passo um paninho para tirar o excesso de água e só. Agora, esse negócio de ficar jogando a festa embaixo da água me dá um negócio. E eu fico tipo, pelo amor de Jesus, daqui não funciona comigo, não. Pra mim não dá. Não coloco, não coloco. Eu morro de É, eu medo. também. A única peça que eu fiz isso que eu joguei embaixo d'água é aquele Wailord ali, ó, que tá ali atrás. Que aí ele tava meio deformado assim, eu joguei embaixo d'água, comecei a alisar assim, mas é porque ele é grande. Agora minhas peças, como são pequenas, também não dá para fazer isso. Aí o que que recentemente eu comecei a fazer? Eu comprei esse pincelzinho aqui Ah, eu de tenho. aquarela. Aí é o que eu vou fazendo, juntando as partes assim, passo um pouquinho assim e vou juntando com a espátula ou com o boleador. Aí é o Você junta que eu com uso. água? É, eu coloco álcool, que seca mais rápido. Ah, álcool. É, água, álcool Entendi. funciona do mesmo jeito. Eu Eu não pensei gosto de que água. dava alguma reação, Então, mas eu vou tentar com funciona. álcool, porque eu uso muito lustramóveis. Nossa, eu adoro. Inclusive, o meu tá acabando. Eu consumo muito, assim. Minhas peças têm até cheiro de lustramóveis. E já falaram do álcool, mas eu não cheguei, eu até tinha até esquecido. Vou colocar numa canetinha dessa que eu tenho, que eu também não consegui trabalhar com essa canetinha, achei ela esquisita, assim, pra mim não foi, não deu certo. Mas aí eu vou tentar colocar pra ver se eu consigo, porque eu acho que a água ela meleca mais, né? Não sei se você tem essa Sim, impressão. Fica muito é. melequento. É porque demora mais para secar. O álcool, como seca mais rápido, então você passa, daqui a alguns segundinhos já tá normal. Já tá Ai, seco para eu poder vou trabalhar. colocar. Ai, que bacana. E não mancha nada, né? Não. Ah, Mancha se você deixar, tipo, fizer tudo e não. Como é que fala? Não uniformizar, né? Agora, se você uhum, deixar lá em cima um montão, é que eu só coloco um pouquinho. Aí só para juntar, por exemplo, o bracinho, junto, né? aí Uhum, vai colocar os cabelos, para tirar a uhum. emenda que fica nos cabelos às vezes. Aí eu passo e vou juntando. Aí fica bom. Ai, vou testar. Eu tenho essas canetas aí, não uso, porque eu sou a louca das ferramentas. Eu vejo uma ferramenta, eu já saio comprando, né? Aí eu fui tentar usar, não deu certo, eu vou tentar. Eu acho legal esse monte de tinta aí que você tem. Você usa tudo? Uso, uso. Eu uso, às vezes eu mesma faço umas misturas ali também. Eu tirei tudo do rótulo, vocês viram? Só tem lá em cima ali. Tem. Tem lá em cima. Eu tirei o rótulo porque, né? Ninguém tá pagando, então não vou mostrar. Vou fazer propaganda. Mas eu uso tudo, todos. Eu uso. Mas Legal. assim, não na mesma tecla, né? Mas assim, eu acho que assim ele fica bem visível, sabe? E foi uma forma que eu Uhum. me adaptei muito bem, assim. Então eu já pego a tinta, uso e fica fácil de guardar. E vira fundo, né? Da Aham. live. Fica bonito. Fica bonito. Decorativo também. Fica, fica. Funcional e decorativo. Exatamente. E dessas suas peças aí, tem alguma que você mais gostou assim de fazer? Olha, eu sempre. Parece que é meio a gente fala esse tipo de coisa assim, parece, ah, imagina, né? Até parece. Mas assim, eu sempre gosto de todas.
principalmente quando elas estão prontas. Eu mando pro cliente. Mas assim, eu gosto muito de fazer peça que eu nunca fiz. Então, quando eu pego para fazer uma peça que eu nunca fiz, nossa senhora, aí eu pareço criança, sabe? Aí eu fico toda feliz, e eu estudo a peça, e eu modelo, e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, não tem uma que eu gostei muito. Um cavalo, eu tô fazendo de novo aqui, falta pouco para terminar, né? Vamos lá. E deixa eu mostrar o cavalo para vocês, faz tempo que ele não aparece, né? Mostrei pouco. Faltam só alguns detalhes, mas eu ainda não consegui parar para terminar. É uma das peças que eu gosto muito. Essa daqui já é a segunda vez que estou fazendo. O que mais que eu fiz? Ai, tem o Coragem. Eu adoro aquela peça, adoro, assim, demais. Assim, vira e mexe, eu tô postando ela de novo, adoro. Eu acho que ficou muito parecido. Eu acho que quando eu posto, não parece que é biscuit, né? Não Aham. sei. Eu tenho impressão, às vezes, com algumas coisas. Ai, o Tom e Jerry que eu fiz, sei lá, faz muitos anos. E eu amei fazer aquela peça. O Jerry desse tamanho, assim. É uma das que eu lembro, assim, que eu gosto. Mas geralmente eu gosto muito das peças que eu faço. As peças que eu mais gosto, assim, tem as últimas duas que eu fiz ali que eu tava doido pra fazer, e aí, só que ninguém me encomendou nem nada, então eu fiz pra mim mesmo, então tava parado há muito tempo, que Se é... alguém quer, Ah? para você, assim, você faz a peça para você, né? Aham. Se alguém fala assim, ah, você vende, você faz outra, É, você faz. eu faço isso. As Porque minhas eu sabe não quando? desfaço. Quando alguém faz, então se você quiser, você pode encomendar. Aí, mas geralmente eu já faço algumas cópias do que o pessoal mais pede. Eu já deixo Uhum. algumas cópias reservadas para vender a pronta entrega. Eu Ah, prefiro entendi, trabalhar assim, a pronta entrega. Que entendi. quando eu comecei a vender, eu ia em eventos. Então, praticamente eu só vendia em eventos. E aí uma ou outra assim que me encomendava alguma coisa diferente. Então a minha renda basicamente era em eventos. Aí eu tinha que ter a produção já pronta para levar. Então eu já Ah, acostumei a trabalhar desse jeito. Aí eu sempre faço algumas cópias e já deixo para o pessoal poder comprar. Aí eu entendi. sempre, agora na pandemia, como não tinha eventos, não tinha as coisas, aí eu comecei a pegar mais encomenda, né? Aí era Uhum. mais exclusivas. Aí dava um aperto no coração assim, poxa, ficou tão legal. Mas os que você faz para você aí, você não vende, né? Esses Não. aí, ai, Só se eu fizer uma cópia. Deixa eu pegar aqui, peraí. tá bom. Meu Deus, mas quantas peças você tem aí? Você sabe? Acho que ele não ouviu que eu tô tá de fone, aí eu berrando aqui pra ele, ele não tá me ouvindo. É hora de xingar, né? Ó, essas três aqui foram Ô, Victor, minhas. eu só te cortando um pouquinho rapidinho, assim, né? Você tirou o fone e eu viajei, é lógico, na maionese, pra variar um pouco. Aí, assim, quantas peças você tem? Você sabe? Aí você leva, lógico que não ouviu, porque tá com fone, tá conectado, aí assim, ai, gente, é hora de xingar. Ele tá ouvindo, eu vou xingar. Mas eu não xinguei, depois você vai ver que eu não. Ah, tá bom, então. Pode mostrar. Você sabe quantas peças você tem, assim, tipo de Ó, quantidade? quantidade só de Pokémon tem umas 700, que a última vez que eu contei tinha mais ou menos isso. Aí Caramba! aqui, é que aí tem uns. Daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhado, Aham. aí eu viro a câmera para vocês verem um pouquinho melhor. Mas deve ter umas 1000 peças, pelo menos. Aqui, né? Ainda tem algumas guardadas, que não Eu cabe. preciso perguntar uma coisa. Como você faz para limpar? Aí dá trabalho. Aí tem que ser uma época que tem que parar e ir limpando uma por uma com um pincelzinho. Mas como elas ficam no vidro, então demora um pouquinho para pegar poeira. Caramba. Tá, vai, mostra essa peça. Ó, essa peça aqui foi minha mãe que fez praticamente o Jack, que, é, o que, que agora ela tá começando a fazer. É, ela começou esse ano. Aí Ai, que ela tá legal. fazendo comigo, trabalhando alguma. Ela tá focando mais na parte de velas personalizadas, né? Aham. Aí eu ajudei a fazer a base aqui. E isso aqui ia ser uma vela de aniversário. Mas aí ficou tão bonito que eu falei, ah, não, vai virar uma peça de decoração.
Não Aí vai virar desistiu da vela, vela. não. Não, mas ficou muito legal. Mostra direitinho. Assim, ó. Deixa eu ver. Nossa, muito legal. Aí eu usei giz pastel também para dar uns efeitos aqui. Porque não Ficou vai bem virar legal. vela. Não É que a gente desvaloriza. tá fazendo algumas velas para deixar de monstruário, né? Aí eu falei, faz uma do Halloween, né? Tava na época do Halloween. Aí eu falei, faz a do Jack. Aí ela começou a fazer o Jack, começou a fazer o morrinho assim. Eu falei, não, vamos transformar em enfeite, não vai virar vela, não. Nossa, mas tá muito É, legal ficou muito mesmo. legal. Aí a outra peça foi essa daqui, ó. Meu Deus, você sabe que isso daí é meu desenho preferido da vida, né? Up pra mim é meu desenho preferido. Eu vou chorar. Aí esse aqui eu usei um monte de material diferente. A base é de isopor. Aí aqui a floresta eu peguei espuma, picotei no liquidificador, pintei com tinta. Aí aqui cachoeira eu usei algodão e usei cola quente para fazer a água. E aí depois Não, pintei com verniz vitral. Aí as nuvenzinhas aqui eu usei aquela massa de EVA ah, sei. e Pra ficar o leve. que mais diferente aqui? E a casinha? Você modelou a casinha A todinha. casinha eu fiz com biscuit, eu fiz a base Não, dela de biscuit, depois fui cobrindo com as outras cores. Aí as janelinhas eu fiz com acetato. Cortei pedaço de acetato e fui colando. As bolinhas nossa, eu fui fazendo uma por uma, aí depois fui colando. que E ó. os cordãozinhos aqui eu usei fio de nylon. Nossa, muito Aí legal. usei bastante técnicas diferentes para fazer essa peça. E eu já queria fazer ela há muito tempo. Legal. Então eu parei e fui fazendo. Nossa, E a ficou muito outra peça que eu adoro é esse Charizard aqui, que eu também levei algumas horinhas para fazer, que ele eu acende enxergo. também. Nossa. Ele acende, Ele gente! acende. Nossa, gente! Meu Deus, que legal! Esse aqui eu usei acetato e cola quente. E depois pintei com verniz, o foguinho dele. E por dentro eu usei aquele fio de fada. Aí aqui eu deixei o espaçozinho se precisar trocar a pilha e Uhum. o interruptorzinho aqui para ligar. Nossa, que legal! Caramba! Que bacana! Nossa! Aí tem um monte de projetos assim diferentes com coisas diferentes que eu quero fazer, mas aí às vezes tem que parar, focar É, nas encomendas, nos pedidos. Mas tem bastante coisa que eu quero fazer diferente. se eu amei. Faz alguma coisa da viagem de Chihiro? A viagem de Chihiro eu já fiz essa semana. Eu parei para Ele veio? fazer. Eu Ai, meu Deus. fiz. Ah, não, da viagem de Chihiro só vou ter os aqueles bichinhos pretos. Aqui não dá para ver. Eu vou virar a câmera daqui a pouco para mostrar melhor. Porque esses Gente, pequenos aqui não, a câmera frontal não pega. adoro, 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 adoro. E Demais. fiz o Totoro aqui também. Aquele caiu aqui. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Adoro, adoro. Caramba, que legal. Muito legal. É isso aí. Parabéns. Olha, olha, eu tô encantada. Encantada. Trabalho assim. Não. Aí agora o que eu tô tentando fazer, eu fiquei curioso. Eu tava vendo o Guinness Book esses dias aí eu falei, será que tem alguma coisa que eu consigo ver esse Guinness Book aí? Porque eu tenho muito Pokémon aqui, né? Será que não dá, tem algum recorde aí, alguma coisa assim? Aí E eu tô aí? procurando, ainda não achei nenhum assim que era coleção de Pokémon, alguma coisa assim, mas eu achei por acaso eu tenho uma menina aqui no Instagram que eu sigo ela é dos Estados Unidos e ela faz igual eu faço no potinho. Eu acabei descobrindo ela esses dias e aí mexendo na página dela, acabei descobrindo que ela tem o recorde
das menores miniaturas de Pokémon. Ai, que Aí foi legal. E aí pronto. você vai continuar. Achei. Achei o recorde que eu vou tentar superar. Nossa, qual o tamanho que ela fez de menor? O Você menor sabe? foi 2 milímetros. Foi o Voltorb. Nossa. Aí quando Agora o você. meu. Deixa eu virar aqui, porque o da câmera frontal não pega. Agora eu já fiz aqui o meu Voltorb também. Aqui não vai dar pra ver, mas eles estão aqui. Não Tem um dá pra ver. Joltik, tem um Aqui tá, Joltik lá dentro. você tá ligado aqui no vídeo, isso aí tá parecendo umas bolinhas, né? Isso É, daí é um tá parecendo- Electrode, dois Voltorbs e um Joltik. O Electrode tem 2 milímetros e o não outro dá tem pra- 1 milímetro. Pra mim é muito bolinha. Ai, nossa. Ai, eu vou ter que ir ver pessoalmente, porque eu não tô conseguindo ver só as bolinhas. Ah, já dá pra marcar, porque você mora onde em São Paulo? Não, eu moro em Bragança Paulista. Ah, em Bragança? Eu moro na capital aqui. Aí Você tá em já. qual bairro? Eu moro em São Miguel, na Zona Leste. Ah, tá. Eu cresci lá no Carrão. Eu sei onde é São Miguel. Bom, tá. E depois a gente marca pra você vir conhecer e a É, gente. porque pra mim, olha, pra mim isso aí tá parecendo muito bolinha. Tá? Você fala aí, olha, esse aqui é o Pokémon, e eu vejo um monte de bolinha. Ah, meu Deus, eu Aqui vou o ter que. Totoro. Aí agora dá pra ver melhor. E tem um monte de Totorozinho aqui que eu fiz pra colocar nos potinhos. E não tem no Sim. Guinness o menor Totoro já feito, por exemplo? É, aí tem que caçar alguma coisa pequena lá pra eu tentar participar. Nossa, que legal, gente. Aqui, ó. Os Muito menorzinhos, diferente. esses dias aqui eu fiz o Louro José também. Fez um ano. Nossa, gente! Gente, meu Deus do céu. E essa daqui é a minha próxima investida, que vai ser as bolinhas, Você fez as aqui Pokébolas. também. Você fez na É, bolinha. é com isopor, aí os bonequinhos é tudo de biscuit, e aí os detalhes eu vou fazendo com vários materiais, né? Nossa, mas é muito legal. Esses daí são seus, Tá? né? Não, esses aqui é Hã? pra vender. Esses aqui é pra vender. Ah, entendi. Aí, gente, aproveita. Pronto, ó. Agora dá pra ver melhor a coleçãozinha aqui. Esses bonequinhos é o quê? Nossa, Esses aqui é estilo chibi, aí eu vou fazendo de vários personagens. ah, tá, entendi. Aí tem várias coisas aqui. Tem as princesas da Disney ali, tem os Aham. heróis da Marvel. Aí você faz os que você gosta, né? É, aí eu vou fazendo de tudo que eu gosto, tudo que eu acho interessante. Tem alguns que é, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Mas aí, como me encomendaram, eu já fiz uma cópia pra mim também. Ah, entendi, entendi. Aí tem várias coisas diferentes aqui. Nossa, irmão de Jorel, gente! Meu Tem ele no Deus, potinho gente. Nossa, também. Deixa eu mostrar. Essa os topzinhos. Os que eu mais gosto. Aí tem vários potinhos aqui. nossa, Aqui tá com reflexo aqui, né? Aí tem todos os Pokémons iniciais. que doido, meu Deus do Aí tem o céu. Baby Yoda aqui, o Groot. Nossa, eu Várias cores estou diferentes. horrorizada. Horrorizada. Aqui é o meu Gente, dedo pra você ver o tamanho. nossa. Nossa, a Mimos Corujis está falando aqui que ela já fez um cogumelo de 1,5 m. Só que ela não consegue fazer miniatura de jeito nenhum. Mulher, 1,5 m, você tá doida. Gente, Agora deixa eu virar aqui. caramba, Victor, que legal. Que legal.
Muito legal. Sabe que tem um mundo, eu acho que fazer uns videozinhos só mostrando assim, sabe? Uhum. Eu Tipo, comecei a gravar alguns assim para começar a colocar no YouTube, no TikTok, que eu vi que os vídeos bem curtos, assim, só mostrando, tá fazendo sucesso também. Então eu falei, vou gravar, não precisa isso, tá? mostrar exatamente o processo, né? Que as pessoas também podem gostar. Que eu fico pensando Não, em vídeo só no processo, só de você mostrando, mostrar. ensinando. Então, você pega assim, por exemplo, os fotinhos, né, que estão ali na parede ali. Só mostra assim, ó, sabe, passando a câmera, só filmando assim a miniatura. Eu acho que, ó, dá um conteúdo legal, hein? Ia ficar muito bacana. Ah, eu tenho essa Uhum. mania, tá? De ficar para as pessoas fazerem conteúdo, fazerem vídeo. Ah, Faz um mas é teste, ótimo. pega assim. Sempre ter ideias é bom. Nossa, Eu gosto. comigo não. Eu tenho ideia para os outros, né? Quando é para mim, o negócio aqui não rola muito. Nossa, muito legal. Fiquei encantada. Achei muito legal. Obrigada. E as suas peças aí, vocês têm muitas peças aí também ou só as encomendas que vai indo embora? Não tenho, só tenho as encomendas que vão embora. De biscuit mesmo, tenho a Io Banguela, né? Que eu ensino que eu não veio. Quando eu recebi a encomenda, eu fiz outro. Mas eu banguelinha. Mas o resto aqui eu não tenho peça. Eu tenho. É tudo coisa de encomenda, tá tudo pela metade. Que no cavalo tá faltando coisa, né? As princesas ali tá faltando coisa, e aí tá tudo pela metade. Mas eu não tenho que nem você, não, assim, tipo, coleção. E aí alguém pede, você já faz outro pra você. Tipo, isso aí eu não faço, não. E aí eu quase E, não tenho mesmo. Eu tenho banguela mesmo e acho que só. Eu tenho a xepa que eu fiz. Aí eu fiz um passo a passo que tá lá no YouTube, por sinal. Mas não tenho, não. É só coisa de encomenda mesmo. Eu pego, faço e já mando pro cliente. Não fico, não faço outro pra mim, não. Vontade não falta, né? Mas eu não... e como é que você trabalha assim no mês? Você consegue pegar quantas encomendas geralmente? Então, o meu ritmo ele é bem devagar. E a cada dia que passa ele é mais lerdo ainda, porque eu vejo a peça e aí eu corrijo, eu vejo que tá torta, eu vou lá e lixo, aí eu vejo que tá comprida, eu vou lá e corto, junto de novo, não sei o que, não sei o que lá. Eu achei que com a experiência eu fosse modelar mais rápido, né? E com a experiência eu tô demorando mais, porque eu tô sendo mais exigente, então eu tô deixando mais, né? Eu fico demorando mais porque eu fico insistindo muito na peça. Então, assim, não tenho ritmo, não tem quantidade exata, inclusive, eu não pego mais encaixe. Teve uma época da minha vida que eu pegava encaixe, nossa, fez assim. Inclusive, no começo do ano eu cheguei a pegar alguns encaixes e aí bagunçou toda a minha agenda. Estou até hoje tentando organizar, então, né, tô na correria aí para organizar. Mas assim, não tem esse negócio assim, eu não sei, eu sei que tá errado, a gente tem que saber quanto tempo demora para fazer uma peça, né? Pra, pelo menos você se organiza. Mas eu não Uhum. sei. Eu sou horrível com esse negócio de organização. Nossa, era até horrível falar isso, mas né, eu vou aqui no sufoco e, e assim, como faz muito tempo que eu não pego encomenda, eu pego encomenda só para o ano que vem, que é quando eu tenho agenda, que eu tô até pensando em fechar, não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu tô tentando organizar justamente para eu ter esse respirar, começar a organizar. Mas aí já faz anos, né, que eu falo que eu vou organizar, e aí eu tô aqui na luta, tentando organizar, não tô conseguindo, não, né? Quem sabe ano que vem, né? Vamos ver. Mas assim, é meio bagunçado assim minha agenda. Não é, eu não sou muito organizada nesse sentido, não. Ainda não consegui uma forma. Inclusive na live com a Cris, não sei se a gente chegou a comentar isso, que a Cris, não sei se você chegou a ver, que a Cris dá várias dicas de organização, né? Não sei, você é organizado? Você é Ah, bem eu, organizado? eu tento me organizar. Eu me considero organizado, porque não sei se você sabe, mas eu sou formado em engenharia civil, então eu tenho umas planilhinhas aqui, Ah, quanto então que eu ótimo. ganho. E assim,
mim, tá? Porque eu não sou muito, mas que nem eu tava conversando com ela, assim, a gente tem que testar formas que funcionem pra gente, que nem as tintas pra mim funcionou. É uma coisa que quando eu fiz, eu me dei super bem e não larguei mais. Tem algumas coisinhas que pra mim funcionou também, porque eu pego as coisas já tem casa, né? Tem lugar certo de voltar. Mas tem outras que eu estou sempre tentando reorganizar e readaptar para ver se eu consigo, se entra na minha vida, né? No caso da organização. E a agenda é uma delas. Então, eu já tentei várias formas, tipo, fazer várias peças ao mesmo tempo, começar uma peça e terminar. Então, eu ainda estou meio. E parece. É meio estranho falar assim, tipo, nossa, mas você faz anos que você trabalha com biscoito, você não conseguiu organizar? Não, gente, eu não consegui organizar. Ainda não. E também esse negócio de organização ela, não sei, pelo menos para mim é muito recente. Quando eu falo recente, é questão de anos, né? Uns 4, 5 anos atrás, assim. Porque até então eu achava que o legal era que mesa de artesão tinha que ser uma bagunça, né? E todo mundo montava a mesa bagunçada anos atrás, e todo mundo achava lindo. Ai, olha que gracinha essa mesa bagunçada e tal. Mas não é. Mesa bagunçada é o ó do Borogodó. Então, o negócio é a organização, a gente se sente melhor quando tá tudo organizadinho. E aí minha Sim. agenda é desse jeito, uma gracinha. Mas a gente tá aí, né? Mas você já tentou fazer fazer peças a pronta entrega ou você sempre trabalhou com encomenda? Eu sempre trabalhei com encomenda. Sempre. Eu não sou. Eu gosto muito de trabalhar sob pressão. Quer dizer, eu gostava antigamente, né? E eu tinha certeza que, como eu só trabalhei com encomendas, eu nunca senti necessidade de fazer peça pronta entrega. Né? E também como o meu ritmo, assim, eu não sou uma pessoa que trabalha muito com, por exemplo, personagens da moda. Como eu trabalho muito com colecionadores, às vezes o colecionador tem a vontade de ter uma peça que tem um anime que ele é fã, mas não existe boneco, e aí ele encomenda um boneco. Então eu não sou muito chegada assim em peças no momento. Então eu nem sei que peça que eu faria para pronta entrega, sabe? Tipo, eu não faço Uhum, ideia. Eu faria algumas peças, porque eu nunca fiz, por exemplo, a Princesa Tiana da Disney. É uma peça que eu tenho muita vontade de fazer e eu nunca não fiz. É uma peça que eu faria e botaria para vender. Por exemplo, quando eu tiver tempo, se eu tiver tempo, né? uhum. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca tive vontade também de trabalhar com pronta entrega. Não, para mim não rola esse negócio assim, pelo menos por enquanto, né? Bom, quem sabe Uhum. futuramente. É que como eu comecei ao contrário, eu comecei com pronta entrega, né? Em eventos é tudo pronta entrega. Tem que estar pronto lá para a pessoa comprar. Então eu E você acostumei a começou focado trabalhar também, assim, né? porque assim, Oi? você já começou focado, tipo, o nicho, que era os Isso. Pokémons, e aí, né? Então já é um grupo de colecionadores, já tem muita gente que coleciona Pokémon. Quando eu comecei a Uhum. receber pedido de Pokémon, eu não imaginava que o pessoal gostasse tanto de Pokémon. O pessoal adora. E vamos combinar que Pokémon é fofo. É Sim. tão fofinho. É muito fofo. Dá vontade de ter de verdade, assim, na vida. Imagina, um mundo cheio de Pokémon. Ai, eu acho uma fofura. Eu adoro, É, adoro. aí, ó, nessa época que eu comecei a procurar algumas pessoas, aí depois de alguns anos, aí eu meio que parei para pensar assim, nossa, eu sempre quis participar de um grupo de Pokémon. Eu nunca vi nenhum grupo de Pokémon até hoje, então eu vou criar o meu grupo. Aí eu criei um grupo e comecei a chamar algumas pessoas que eu fui catando no Instagram, assim, que eu via que fazia Pokémon, e fui convidando para participar do grupo para a gente conversar e fazer desafios, essas coisas. E aí acabou que deu certo e até hoje, o de 15 em 15 dias, a gente já fez uma agenda, já está na metade do ano que vem, de desafios, né? E aí cada um vai Nossa, escolhendo um tema, um Pokémon ou um tema específico, e aí todo mundo que quiser participar é convidado a fazer uma peça ou usar uma peça antiga para poder participar do desafio. Aí a cada 15 dias, se você ver lá no meu feed, vai ter um monte de trabalho do pessoal lá do grupo.
E é bom que aí a Ai, gente fala de Pokémon o tempo todo, né? Pokémon, outras peças também que o pessoal às vezes está fazendo, quer alguma dica. Então é um grupo bem legal, bem específico assim, né? Pessoal que gosta e de é legal, Pokémon e gosta de modelar. legal porque os assuntos batem, né? Porque às vezes a gente não tem com quem conversar de uma coisa que a gente gosta muito. E a internet ela dá essa possibilidade de você encontrar pessoas com os gostos parecidos e aí se torna tipo, praticamente uma família, né? A galera Uhum. que curte Pokémon. Eu acho muito legal isso, muito bacana. É, inclusive, alguns gostam de jogar também, aí a gente criou um grupo à parte para não misturar, né? Só para quem Uhum. quer jogar, assim. Aí marca o horário, vamos jogar. Aí Ai, é legal legal. também. Nossa, bacana, muito bacana. E assim, de participar de workshop, essas coisas, você já conheceu outros artesãos, assim, que você admira ou que são parceiros Então, seu? porque eu já conheci já algumas pessoas, eu sou amiga de algumas pessoas, amiga íntima, né? Outras pessoas eu já conheci, já fui em Mega, né? Na Mega Artesanal, é onde a gente conhece mais as pessoas. Mas assim, de workshop eu nunca fiz. Não cheguei a fazer. Mas eu conheço o pessoal. ai meu Deus, aí chegou essa pandemia, fez a gente ficar preso em casa. Mas a minha vontade é de sair viajando, indo visitar as pessoas, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, eu vou pra onde? Vou visitar fulano de tal, não sei em que estado, sabe? Porque eu acho que a gente conversa pela internet, e parece que a gente conhece a pessoa há anos. E quando você vai Uhum, ver, você está lá conversando faz um ano só, mas a intimidade que a gente cria com o outro, porque a gente está aqui todo dia, é um curtindo as coisas do outro, comentando, mandando mensagem, vendo stories e tudo mais. Então a gente cria realmente essa conexão, né? E aí tem gente que, tipo, eu conheci ano passado e parece que eu conheci desde sempre, é meio louco, assim. Então eu tenho vontade de ir visitar as pessoas, não para fazer biscoito, nada disso, é pra comer conhecer na casa mesmo. dela, na verdade, é. Eu ficar aí postando foto de comida e fico, ai meu Deus, eu quero! Mas aí as pessoas ficam, ai, quando você vem aqui eu faço. Falei, pois eu vou, porque eu quero. Então, assim, mas de conhecer como sem ser na Mega, né, por exemplo, que é a feira e tal, mas é um negócio mais intimista. Mas eu conheço, até que eu conheço bastante gente. Agora que você perguntou, conheço bastante gente, sim. E É, você conhece? eu conheci algumas pessoas na Mega, na última Mega que teve, que foi a minha segunda que eu fui. E aí eu conheci algumas pessoas que eu conhecia já no Instagram ou no YouTube. Uma das pessoas que eu lembro bem assim foi o Luiz, né? Que era, como ele era homem também que fazia biscuit, era poucos homens que eu conhecia que fazia biscuit assim. Então ele era uma referência assim de homem que fazia biscuit também. Então eu lembro que eu tirei foto com ele, conheci a Fabi, conheci várias outras pessoas que aí depois eu conheci melhor no Instagram. Que às vezes eu sabia fazia biscuit há bastante tempo, mas não sabia que era do Instagram, que às vezes a pessoa não posta foto, né? Aí, É, você é tal página, legal. porque às vezes tá um nome fantasia, não é o nome da pessoa. E aí a gente não consegue vincular. Eu não consigo. Eu me dá um negócio na cabeça, eu não consigo. E aí a pessoa, em vez de colocar a foto dela, coloca a foto de uma peça. Tem gente que não gosta de aparecer também. E aí quando a Uhum. gente encontra, a pessoa fala assim, Lula, eu sou fulano de tal. Aí dá aquela vergonha de não lembrar quem é a pessoa. E aí, quem é essa fulana de tal? Que eu não conheço, gente. Não conheço, não sei quem é. Eu não sei quem é, sabe? E aí, quando a gente chega em casa e vai ver as fotos, aí a gente lembra, é essa pessoa aqui. Então, assim, esse negócio do nome fantasia, de a pessoa não colocar foto, tipo, é complicado quando a gente vai numa Mega. E a Mega, ela é uma avalanche de informação, né? Porque é muita gente. Uhum. A gente fala, conheci um monte de gente, mas a gente não capta, não guarda o tanto de gente Falei do Luiz, ele entrou aí, ó. é o Luiz. Oi, Luiz! E a gente tá falando de você. Sua orelha não tá vermelha, não.
É, tava falando que eu conheci você na Mega, pessoalmente, que foi uma das pessoas que eu lembro que eu conheci no, pessoalmente, assim, né? O Luiz eu não conheço pessoalmente. Não conheço, né, Luiz? Eu acho que não. Ó, Eu já conheço. Minha cabeça é péssima. Mas eu acho que eu não conheço, não. O Luiz não conheço. Pessoalmente eu não conheço o Luiz, o Chiquinho, o Jeff, não conheço, o Jefferson Pasta, a galera, o Pedro, a galera aí do. Os homens que fazem biscuit, eu não conheço eles, não. Achei que eu a outra que conhecia, eu né? conheci pessoalmente, que eu lembro bastante, que eu conversei bastante, foi o Nildo, que faz as peças mais realistas, Ah, sei, grandonas, sei. assim. Eu Sei. conversei bastante com ele e com a esposa dele. Foi bem legal. New do Collection, né? Ai, Luiz, a Isso. gente vai se conhecer ano que vem, hein? Ano que vem estamos todos lá. É? Finalmente. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, essa pandemia faz isso vai ser possível, a gente se encontrar. Já tem a data, já tem até os ingressos vendendo. Nossa, Eu então, entrei lá é esses porque. dias, mas falei, não vou comprar agora não. Esperar mais um Então, eu também pouquinho. não. Para ver como que tá, né? Apesar de que a vacinação, essas coisas assim, parece que tá muito bom. Hoje eu vi uma notícia dizendo que São Paulo atingiu 70%, né, das pessoas vacinadas. Eu fiquei super feliz. Então, eu vou, se eu for comprar, eu vou esperar chegar bem mais próximo e aí eu compro. Mas até lá eu fico meio tipo, não sei, né? Porque é lugar fechado, é complicado, né? Se fosse um Uhum. lugar aberto, menos, mas Mesmo que muito seja bom. grande, mas é muita gente. E tá todo mundo Muito, ansioso, né? não, imagina. Não, e a gente saindo de uma pandemia, entra num galpão daquele tamanho, cheio de gente, nossa, eu criei fobias durante a pandemia, então eu já vejo um monte de gente junto, eu já começo a, sabe, já, ai meu Deus, já Olha me lá, começa a tem dar alguém um que tá desespero. comentando. Vimos corujices, aí é outra pessoa que não usa o nome. Aí não vou saber quem é. Ela tá falando Mas, que é o aniversário do Nil, hoje, porque é vou dar aniversário uns dela. parabéns pra ele. Ó. Parabéns pra você. Tem uma velhinha aqui, ó. Quantos anos? Então, daí a A gente última que. velhinha aqui. Deixa eu pegar aqui. A última velhinha que minha mãe tá fazendo aqui, ó. TikTok. Ai, que lindas ela que sua mãe faz. Não, mas não pode falar aqui no É. Instagram, porque o Instagram Ah, ele, é. ele Come. fala tipo. Então deixa quieto. Ai. Olha lá. Eliane. Parabéns, Eliane. Parabéns, Eliane. Eliane. Tudo bem. Então é isso. Acho que deu pra gente se conhecer bem. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar aí, falar, aproveita Aproveita, gente. agora. Senão, a gente vai encerrar nosso. Olha lá, 4.8, tá quase a velhinha. Só faltou o 4 na frente. Ó. Faltam Quase quatro, acertei. né? É, vou deixar só o 8 mesmo, né? Deixa só o 8. Aí. Mas aí já fica o convite, Sula. Quando você quiser vir aqui em São Paulo, onde é que você falou? É Bragança Paulista? Bragança Paulista. Não Bragança sei Paulista onde é. sabe Atibaia? Também Atibaia é não. mais conhecido. Então. Então é Atibaia. Então, Bragança Paulista dá uns 75, 80 quilômetros da capital. Mas, ai meu Deus, eu vou aí que eu quero ver essa miniatura aí, porque pra mim eu só vi umas bolinhas. Depois você fotografa, vê se você consegue fotografar e eu ampliar, que eu fiquei muito curiosa de ver essas bolinhas aí, porque você tava mostrando no vídeo e Uhum. tava aparecendo, tipo, sério, tava aparecendo umas bolinhas. Aí você, não, gente, é Pokémon tá. Gente, eu só tô vendo umas bolinhas. Eu tirei umas fotos, eu vou colocar nos stories de novo. Isso, Pra você coloca. ver aí o pessoal ver também. Aí Isso. vai dar pra ver bem. Ai, mas a gente combina, porque agora eu me convido por causa das pessoas, né? E aí eu vou aí ver. Pode vir, ó. Tem o meu amigo lá do grupo também que ele faz umas miniaturas minúsculas. Na verdade, ele que me incentivou, assim, porque os desafios ele sempre participa com as minúsculas, assim.
ele só faz minúsculo. Aí não, eu quero fazer desse tamanho também, que eu gosto desse tamanho. Aí eu comecei a fazer Ah, minúsculo também. pequenininho é Ele tá mais falando legal, aqui, ó. né? É, vocês têm dificuldade em modelar alguma coisa específica? Eu tenho dificuldade mais com mão, porque como as minhas mãos são minúsculas, então eu tenho dificuldade para deixar elas bem redondinhas, assim, os dedos. Os meus dedos ficam tudo com as pontinhas, assim, parecendo que é Ai, unha. sei. Eu acho chato, pé eu acho chato, mas assim, que eu tenho dificuldade, aí eu acho que é como eu não fui para esse lado, então para mim não, eu acabei não desenvolvendo e tal, que é humanizados, aquele que o pessoal faz posto humanizado. Nossa senhora, eu acho um negócio difícil, porque para mim não funciona, não funciona. E eu admiro muito quem foi para esse lado, né? E eu sei que Uhum, é falta de tudo e tal, que eu poderia, mas eu não quero. Né? Qualquer um pode fazer. Tem cursos maravilhosos que tem aí, o pessoal quer fazer uhum. humanizado. Mas eu gosto de fazer a parte do desenho, assim, que o pessoal manda o desenho e eu transformo na peça, né? Mas o humanizado, para mim, é muito Como difícil. eu trabalho com pronta entrega, então humanizado nunca entrou assim no meu contexto assim de praticar ou fazer, porque nunca me encomendaram nada parecido. Então, eu nunca desenvolvi essa parte, mas é uma parte que eu também admiro bastante quem faz. Eu também. Acho bem Nossa senhora, eu difícil. fico. É, muito difícil, muito. E tem que ter muita paciência, que eu vejo que vai medindo parte por parte, vai olhando para ver se está Tem. igual o tamanho. Tem bastante Tem técnicas que tem que usar. muito. Bom, então é isso, gente. Sula, obrigado Ah, pelo Vitor, seu obrigada. tempo, pela conversa. Foi um prazer conversar com você, conhecer melhor você. Já está convidada para me conhecer aqui, minha coleção. E na Mega a gente se encontra pessoalmente também, se você não vier antes. É, E, né? e é isso. Tem alguma Ah, coisa que Vitor, você queira obrigada. falar também? Eu adorei o convite, muito obrigada. Imagina, eu nem gosto de falar muito, né? E eu fiquei encantada com a sua coleção, principalmente os minúsculos e Os potinhos. principalmente a casinha do Up, gente, pelo amor de Deus, coisa mais linda do universo, coisa mais fofa desse mundo. Eu tô apaixonada. Então, nossa senhora, esse trabalho é muito lindo. Eu adorei, adorei, adorei. Achei sensacional, incrível. E eu achei incrível também de você ter começado com 7 anos. Achei muito legal. Achei incrível. E é isso, tipo, muito obrigada por ter me convidado. Eu adorei ter conversado com você. E aí a gente vai se encontrar sim, com certeza. Muito bom. Aí já está marcado então na Mega. E quando você quiser vir aqui em São Paulo, dá uma passadinha aqui, conhece um pouquinho, a gente come um pouquinho, já que você gosta de comer, né? Ai, adoro. E o que você E gosta de aí, na comer? frente da sua mãe, né? Porque sua mãe deve ser uma Ah, artista é. também, Sim, né? Ai, com certeza. bacana. Ela não aparece muito aqui, mas ela é muito gente boa também. Quem sabe um dia ela vai aparecer aqui, mas ela vai aparecer assim, ela não. Ela é tão envergonhada quanto eu, mas ela tem mais coragem do que eu. E eu tô aparecendo aqui, então ela um dia vai aparecer. Ai, com certeza vai, tenho certeza. E depois, pelo amor de Deus, eu vou ficar te enchendo o saco. Tira a foto dessas bolinhas que eu quero Tá ver os bom, eu detalhes. já tirei, eu vou mandar no seu privado e vou colocar nos stories pra depois você ficar vendo direto também assim. Pode mandar, eu quero ver. Então tá bom. Muito Obrigado, legal. gente, pela participação de vocês também. Bastante gente participou aí. Até alguns que eu já vou fazer algumas lives no futuro aí, que nem o Luiz, que eu já convidei também para fazer uma live. E obrigado por você ter participado aqui comigo, conversado um pouquinho, compartilhado um pouquinho das experiências. Ai, Tá obrigada bom? pelo convite. Adorei. Beijo, Boa gente. noite, Obrigada, gente. viu? Tchau, tchau.